Algumas pessoas, como os ilhéus de Andaman, uma comunidade que vive no Golfo de Bengala, os veem como tochas acesas lançadas ao ar por espíritos da floresta. Outros, como alguns aborígenes australianos, pensam que são bastões flamejantes montados por xamãs. Se você perguntar a um astrônomo, porém, ele lhe dirá que um cometa é um grande objeto feito de poeira e gelo que orbita o Sol. Indiscutivelmente, um dos objetos espaciais mais famosos desse tipo é o Halley, que deixou um grande impacto na nossa história e o entendimento dessas misteriosas estrelas cadentes. Quando passou pela Terra em agosto de 1835, por exemplo, foi responsabilizado pelo incêndio na cidade de Nova York, que seguiu por várias noites. Ao mesmo tempo, os índios Seminole, na Flórida, viram a longa cauda dele e acreditaram que era o dia em que perderiam sua independência. O Halley voltou em 1910 e muita gente, mais uma vez, o viu como um sinal de azar. Em Chicago, as pessoas fizeram de tudo para proteger suas janelas da perigosa cauda do corpo espacial. Outras compraram todo tipo de dispositivos, como guarda-chuvas ou máscaras de proteção contra cometas. Mas o que há de tão intrigante nesse objeto do espaço? Como é que ele aparece ao redor da Terra de vez em quando? E o mais importante, ele é realmente perigoso? O Halley é o que os astrônomos chamam de cometa periódico, pois nos visita a cada 75 anos ou mais. Em raras ocasiões, alguns sortudos conseguem vê-lo 2 vezes na vida. Ele passou pela Terra pela última vez em 1986 e espera-se que volte em 2061. Apesar desse retorno programado, sua órbita não pode ser prevista com precisão. Isso se deve, em parte, aos processos químicos que acontecem dentro dos cometas. A órbita do Halley também pode mudar devido a interações aleatórias com outros planetas e objetos espaciais no nosso sistema solar. Seu nome oficial é 1P/Halley e foi dado pelo astrônomo inglês Edmund Halley. Foi ele quem estudou os relatos de um cometa se aproximando da Terra em 1531, 1607 e 1682. Com base em seus cálculos, concluiu que essas 3 ocorrências foram de fato o mesmo objeto que retornou várias vezes. Ele também previu seu retorno em 1758. A descoberta do Halley também apontou que alguns cometas, como este, orbitavam o Sol, mas sua jornada não era circular. Se você olhar em 2D, a órbita do Halley se parece com um fio elíptico pendurado na nossa estrela. Infelizmente, o astrônomo não viveu para ver o retorno corretamente previsto, mas deixou seu nome no corpo espacial. De acordo com a Agência Espacial Europeia, o primeiro avistamento do Halley foi em 30 de março de 239 a.C. Os astrônomos asiáticos registraram isso nas crônicas de Shi Shi e Wenxian Tongkao. Mas outro estudo afirma que podemos tê-lo avistado pela primeira vez ainda mais cedo do que isso, durante os tempos dos gregos antigos. Escritos desse período relataram um enorme meteoro que caiu no norte da Grécia, deixando a população local perplexa. Isso logo se tornou uma das atrações turísticas mais populares do mundo antigo. Mas os autores também notaram um cometa no céu no momento em que o meteoro caiu. Eles descreveram ainda o fato de que o objeto espacial incomum permaneceu no céu por cerca de 75 dias. O próprio Shakespeare parece ter escrito sobre o Halley em sua peça Júlio César por volta do ano de 1600. Neste trabalho, ele incluiu uma frase agora famosa, falando de cometas como sinais incomuns, dizendo: "Os próprios céus resplandecem". Essa não foi a última vez que escritores famosos sentiram uma certa conexão com esse objeto. Mark Twain chegou a dizer em 1909: "Eu cheguei com o cometa Halley em 1835. Ele virá novamente no próximo ano e espero ir com ele". Surpreendentemente, Twain morreu em 21 de abril de 1910, um dia depois que o Halley emergiu de trás do outro lado do Sol. Demos uma olhada melhor no cometa quando ele passou por nós em 1986. Várias espaçonaves foram enviadas na direção dele para coletar amostras de sua composição. Essa frota de naves espaciais, apelidada de Halley Armada, voou nas proximidades, uma delas tirando várias fotos do núcleo do cometa pela primeira vez na história. Também tínhamos telescópios muito melhores para observá-lo enquanto passava por aqui. Com base nos estudos atuais, há pouca ou nenhuma chance de que o Halley possa realmente representar algum perigo para o nosso mundo.
A maioria das coisas ruins associadas a ele era apenas invenção. Melhor ainda, os cometas em geral podem ter possibilitado a vida na Terra. Especialistas acreditam que no início da história do nosso planeta, colisões com esses corpos espaciais trouxeram uma quantidade significativa de água para cá, o que ajudou a formar nossos oceanos. Os cometas também podem ter nos presenteado com o material orgânico necessário para a formação da vida. No entanto, não os confunda com asteroides, que são pequenos corpos rochosos do espaço que também orbitam o Sol. Os cometas são compostos mais de amônia congelada, metano ou água, e contêm apenas pequenas quantidades de material rochoso. Por causa de sua composição, às vezes são apelidados de bolas de neve sujas. E são feitos de 4 partes: um núcleo, uma cabeleira, uma cauda de poeira e uma cauda de íons. O núcleo é a maior parte de sua massa total. Existem mais de 3.000 cometas que conhecemos, mas os astrônomos pensam que pode haver até 1 bilhão deles em nosso sistema solar. Um brilhante o suficiente para ser visível da Terra sem a ajuda de um telescópio é chamado de Grande Cometa, que pode ser visto a cerca de cada 10 anos. As pessoas viram outros por milênios. No entanto, os cientistas concluíram que, como eles liberam muito material cada vez que orbitam perto do Sol, sua vida útil pode ser de apenas milhares de anos. Se você comparar isso com a idade do Sistema Solar, que é de 4,6 bilhões de anos, é um número relativamente pequeno. Como esses corpos espaciais ainda estão presentes no Sistema Solar hoje, deve haver uma fonte deles em algum lugar lá fora. Caso contrário, todos teriam desaparecido há muito tempo. Outro famoso é o chamado Hale-Bopp, que chegou muito perto da Terra em janeiro de 1997. A última vez em que foi visto perto do nosso planeta antes disso foi durante a Era do Bronze, em 2000 a.C. Este cometa é muito maior e mais espetacular que o Halley. Seu núcleo se estende por até 40 quilômetros de diâmetro e pode ser visto daqui a olho nu. O Borrelly foi o segundo a ser estudado de perto por uma nave espacial. A Deep Space 1, da NASA, se aproximou em 2001 e deu aos cientistas um relatório detalhado do núcleo negro dele. Este cometa é aparentemente assimétrico, mas o motivo de sua forma incomum ainda está em debate. O Halley parece ter se formado na nuvem de Oort, nas bordas externas do Sistema Solar. Mas dizem que o Borrelly vem de uma nuvem gelada de rochas para lá de Netuno, que é chamada de Cinturão de Kuiper. O Hyakutake nos deu um grande show quando passou a apenas 15 milhões de quilômetros daqui, em março de 1996. Ele parecia um respingo azul-gelo com uma tênue cauda de gás. E também surpreendeu os astrônomos, pois produziu raios-x 100 vezes mais intensos do que os cientistas haviam previsto. Uma nave espacial chamada Ulysses passou pela cauda de Hyakutake em maio de 1996, relatando que tinha pelo menos 570 milhões de quilômetros de comprimento. Isso é o dobro do tamanho da cauda de qualquer outro cometa conhecido. O Wild 2 foi examinado pela espaçonave Stardust, da NASA, em 2004. A sonda conseguiu voar a 235 quilômetros do núcleo dele, dando-nos algumas das melhores imagens de cometas até hoje. Foi também a primeira vez que obtivemos amostras de partículas de poeira de um desses objetos. A preciosa carga voltou à Terra em janeiro de 2006. Seu objetivo era verificar as condições sob as quais o Wild 2 e o Sistema Solar, aliás, se formaram bilhões de anos atrás. Ele tem cerca de 5 quilômetros de diâmetro e é coberto de crateras e falésias. Centenas de milhões de rochas orbitam o Sol no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas apenas algumas delas chegam relativamente perto da Terra. A NASA classifica os asteroides que orbitam a menos de 48 milhões de quilômetros do nosso planeta como objetos próximos à Terra ou NEOs. E dentro desse grupo há objetos particularmente preocupantes. Esses são tão grandes e orbitam tão perto do nosso planeta natal que podem se tornar uma ameaça real para o mundo caso ocorra uma colisão direta. No momento, a NASA está observando de perto um asteroide chamado Bennu. Trata-se de um objeto espacial bastante grande, com 490 quilômetros de diâmetro, que pode se chocar com o nosso planeta daqui a 159 anos.
De acordo com especialistas, o asteroide que foi avistado pela primeira vez em 1999 tem grande probabilidade de entrar na órbita do nosso planeta. Se isso acontecer, ele pode colidir com a Terra até o dia 24 de setembro de 2182. Acredita-se que o asteroide Bennu seja mais alto que o Empire State Building. Se ele atingir nosso planeta, a colisão liberará 1.200 megatons de energia. Essa é uma quantidade enorme de energia que nada construído na Terra poderia produzir. Cientistas da NASA acreditam que durante o sobrevoo no século 22, há uma pequena chance de que o asteroide passa por fenda de ressonância gravitacional. Essa é uma região do espaço que pode colocar o viajante espacial em um determinado caminho, o que poderia resultar na colisão do asteroide com a Terra. O Bennu passa pelo nosso planeta a cada 6 anos. Ele já teve 3 encontros próximos com a Terra, em 1999, 2005 e 2011. Hoje em dia, os cientistas estimam que a chance de o asteroide atingir nosso planeta em 2182 é de 1 em 2.700. Isso é mais de 5 vezes a chance de uma pessoa ser atingida por um raio. Mas, embora as chances de o Bennu colidir com a Terra sejam bastante baixas no momento, a rocha espacial ainda foi classificada como um asteroide potencialmente perigoso. Tudo porque ela pode se aproximar da Terra em até 7,5 milhões de quilômetros. Essa é a razão pela qual ele também é classificado como um objeto próximo à Terra. Bennu é um asteroide rico em carbono que se formou nos primeiros 10 milhões de anos da história do Sistema Solar. E isso é cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Não é de se admirar que esse corpo espacial contenha pistas preciosas sobre a origem e o desenvolvimento dos planetas rochosos do nosso Sistema Solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Melhor ainda, ele pode conter moléculas orgânicas semelhantes àquelas que são cruciais para a evolução da vida. Em 2020, a OSIRIS-REx da NASA conseguiu tocar brevemente a superfície do asteroide. Ela coletou algumas amostras e, em seguida, foi propelida da rocha espacial. Para a NASA, essa foi a primeira missão desse tipo. Mas provavelmente não será uma surpresa o fato de o Bennu não ser o único asteroide com o qual devemos nos preocupar. O asteroide 99942 Apophis é outro corpo espacial com o qual devemos ficar atentos. É um objeto próximo à Terra com cerca de 335 metros de diâmetro. Ele foi descoberto em 2004 e, a princípio, foi identificado como um dos asteroides mais perigosos já detectados. O Apophis ganhou notoriedade muito rapidamente. Acreditava-se que ele representava uma séria ameaça à Terra. Os especialistas previram que ele chegaria desconfortavelmente perto do nosso planeta em 2029. Felizmente, após um exame mais cuidadoso do Apophis e da sua órbita, os astrônomos concluíram que não havia risco de o asteroide colidir com o nosso planeta por pelo menos um século. O risco de um impacto em 2029 foi completamente descartado, assim como o possível impacto que poderia ser causado pela aproximação do asteroide em 2036. É interessante notar que até março de 2021 ainda havia uma pequena chance de uma colisão em 2068, mas então o Apophis passou pela Terra e os astrônomos aproveitaram a oportunidade para usar radares potentes para estimar a órbita do asteroide ao redor do Sol com mais precisão. Isso permitiu que descartassem qualquer risco de impacto pelo menos nos próximos 100 anos. Agora, a razão pela qual essas descobertas nos deixam tão preocupados é que mesmo um asteroide relativamente pequeno, do tamanho de uma casa, pode causar estragos ao colidir com o nosso planeta. E se um asteroide tiver mais de 1 quilômetro de diâmetro, os astrônomos o chamam de destruidor de planetas. A energia de impacto liberada por tal asteroide após atingir a Terra pode ser devastadora. É por isso que é crucial saber onde esses asteroides estão e em que direção estão se movendo. O problema é que nossa capacidade de proteger o planeta de impactos de asteroides ainda não é de primeira linha. Se uma catástrofe desse tipo estivesse prestes a ocorrer, precisaríamos de muito tempo para nos preparar, pois uma colisão de asteroide não é brincadeira. Provavelmente o local mais conhecido de impacto de asteroides é a cratera de Chicxulub. Ela é a evidência da terrível colisão que levou à extinção dos dinossauros. Estranhamente, essa cratera não é muito visível, mas algumas outras são. Por exemplo, a cratera de Barringer, no Arizona, também chamada de Cratera do Meteoro. Ela parece bastante assustadora quando se para pensar na colisão que levou ao seu surgimento. De qualquer forma, agora sabemos que as rochas espaciais atingem não apenas a Terra, mas também a Lua, Mercúrio e Marte. Nenhum planeta rochoso do Sistema Solar está a salvo de impactos de asteroides. É por isso que temos todo um empreendimento científico cujo objetivo é encontrar e catalogar a população de asteroides do Sistema Solar.
Pode parecer um pouco assustador, mas há cerca de 25 mil asteroides com mais de 140 metros de diâmetro perto da órbita do nosso planeta. Uma rocha espacial dessa proporção é grande o suficiente para varrer uma cidade inteira da face da Terra. Até o momento, menos de 50% desses asteroides foram detectados e rastreados. Há também uma estimativa de 230 mil objetos iguais ou maiores que 49 metros de tamanho. Esses são capazes de destruir uma área urbana concentrada, e ainda assim, menos de 8% deles foram detectados. Há também dezenas de milhões de objetos menores próximos à Terra. Eles têm mais de 10 metros de diâmetro e podem causar danos importantes à superfície. Menos de 1% desses pequenos corpos espaciais foram descobertos até o momento. O fato é que o sistema solar interno é extremamente desafiador para a busca de asteroides. A cada noite, há apenas 2 janelas de 10 minutos em que os astrônomos podem observar a região. Tudo isso porque o brilho do Sol cria uma luz de fundo muito intensa. Além disso, a atmosfera do nosso planeta também distorce e embaça as observações. A detecção de asteroides nessas condições está além da capacidade da maioria dos telescópios. É necessário um instrumento realmente exclusivo para cumprir tal tarefa. E a ferramenta escolhida é a Câmara de Energia Escura, ou DEC, do Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile. Esse dispositivo não foi projetado para caçar asteroides. Os pesquisadores o construíram para procurar outro alvo esquivo, a energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão do universo. O DEC deve observar centenas de milhões de galáxias e por isso é amplo e profundo. Dessa forma, pode observar as profundezas do universo e capturar um amplo campo de visão, o que o ajuda a registrar os movimentos das galáxias e as condições no início da era do universo. Mas isso também significa que o DEC é perfeitamente adequado para detectar asteroides próximos ao Sol. Asteroides internos são raros e imagens profundas são necessárias porque esses asteroides são fracos. Os cientistas precisam ser capazes de combater tanto o céu brilhante do crepúsculo próximo à nossa estrela, quanto o efeito de distorção da atmosfera da Terra, e o DEC pode ajudá-los a atingir seu objetivo. A Câmara de Energia Escura foi construída para realizar a pesquisa de energia escura, que foi concluída em 2019. Agora, os astrônomos podem direcionar o poder da câmera para outras tarefas. Eles afirmam que o levantamento do DEC é uma das pesquisas mais sensíveis já realizadas para objetos próximos à órbita de Vênus e dentro da órbita do nosso planeta. Isso nos dá uma grande chance de descobrir que tipos de objetos estão à espreita no sistema solar interior. Antigamente, de 774 a 775, a Terra foi atingida por uma mega explosão de radiação. Essa explosão anormal de energia deixou a sua marca. Os anéis das árvores daquele ano mostram níveis muito altos de material radioativo. Mas o que exatamente causou isso? Os cientistas estão inclinados a pensar que o motivo foi uma explosão solar. Algumas pessoas acham que talvez uma supernova maciça tenha causado a explosão de radiação. Mas o astrônomo Phil Plait diz que, se esse fosse o caso, ela teria que estar a menos de 1000 anos-luz de distância e, portanto, extremamente brilhante. Mas não há registro de que isso tenha acontecido. Nenhuma estrela da morte brilhante e reluzente foi vista. Depois de observar o carbono radioativo e o berílio nos anéis das árvores, os cientistas descartaram várias outras possibilidades. Inicialmente, eles consideraram que se tratava de uma colisão entre estrelas de nêutrons ou entre uma estrela de nêutrons e um buraco negro. Esses tipos de colisões produzem uma explosão super rápida de raios gama sem nenhum show de luz, o que se alinha melhor com as evidências. Mas esse tipo de colisões é muito raro. Plait acha que é meio improvável que essa seja a resposta. Ele calcula que só deveríamos ver um desses eventos em nossa galáxia uma vez a cada 1 milhão de anos. Portanto, ter ocorrido um há apenas 1200 anos parece muito estranho. Os cientistas estão seriamente preocupados com esses eventos raros. Se um deles acontecesse mais perto da Terra, poderia bagunçar a vida em nosso planeta. Mesmo que estivesse a milhares de anos-luz de distância, um evento semelhante nos dias de hoje poderia causar o caos em todos os sistemas eletrônicos sofisticados nos quais confiamos. Portanto, é bom que essas explosões de raios gama sejam raras, porque se fossem mais comuns, a Terra poderia ficar em maus lençóis. Você pode pensar que se o nosso planeta pode suportar mega explosões de radiação, poderia facilmente suportar algo menos assustador. Digamos, gafanhotos. Lamento dizer isso, mas não é exatamente verdade. Em 1874, durante um verão quente no Kansas, as coisas tomaram um rumo estranho.
Os gafanhotos invadiram as grandes planícies, chegaram como uma tempestade, cobrindo casas, árvores e até mesmo os trens que passavam. A missão desses insetos parecia a de causar o caos. Os agricultores tiveram que se esforçar para proteger seus poços e praticamente tudo que valia a pena salvar. Os gafanhotos pousavam por toda parte, causando estragos em tudo que viam. Até mesmo as pobres ovelhas perderam sua lã. Os gafanhotos chegaram a arrancar a tinta das carroças e os cabos das forquilhas. Isso mostra o quanto eram destrutivos. Os animais de criação tentaram revidar comendo-os, mas o número de insetos era muito grande. Naquele ano, essas criaturas causaram cerca de 200 milhões de dólares em danos às plantações. A invasão de gafanhotos foi tão terrível que até o exército dos Estados Unidos entrou em cena para ajudar. No final, os gafanhotos começaram a desaparecer, poupando as planícies de mais devastação. Os desastres naturais podem ser ainda mais inesperados do que as explosões de radiação do espaço e as invasões de gafanhotos. Veja! Em junho de 2017, um pastor de renas no noroeste da Sibéria estava cuidando de seus afazeres quando, de repente, ouviu uma explosão muito forte e viu fumaça saindo do chão. Se isso acontecesse comigo, eu precisaria trocar minhas calças, desculpe. Mais tarde, eles encontraram um enorme buraco com cerca de 7 metros de largura e quase 20 metros de profundidade, cercado por pedaços de gelo e terra. Mais de 17 desses buracos negros foram encontrados na área. Eles estavam cheios de água turva e envoltos em mistério. Algumas pessoas acharam que eram buracos de pia, outras tinham certeza de que foram deixados por testes de dispositivos ultra-secretos ou até mesmo por vários meteoritos. Agora, a ideia mais recente é que esses buracos são, na verdade, crateras causadas pelo aquecimento do Ártico e pelo derretimento do solo congelado. A teoria afirma que, à medida que o solo derrete, bolsas de gás presas sob a superfície irrompem, criando esses buracos dramáticos. Aparentemente, essas crateras assustadoras têm aparecido em pontos específicos da Sibéria, onde antigas falhas geológicas estão vazando gás natural quente há muito tempo. Combine isso com um pouco de metano remanescente de antigos sedimentos de lagos e você terá uma receita para algumas surpresas explosivas à medida que o planeta se aquece. Ainda não está com medo? Tudo bem, talvez você tenha medo da escuridão, não é? Se for o caso, você não gostaria de estar em 536. Foi o ano em que o mundo passou por um período de 18 meses de escuridão. Uma névoa misteriosa cobriu a Europa, o Oriente Médio e partes da Ásia, bloqueando o Sol e causando o caos. Foi como a Idade das Trevas, mas de verdade. Acontece que o principal culpado por essa névoa foi uma erupção vulcânica na Islândia. Essa erupção espalhou cinzas por todo o hemisfério norte, causando a queda das temperaturas e o fracasso das colheitas. Muitas pessoas congelaram e morreram de fome. Foi terrível. Os historiadores da época até falavam sobre como era estranho. O sol parecia a lua, os verões eram muito frios e até nevou na China em pleno verão. Tudo isso aconteceu porque as cinzas vulcânicas bloquearam o sol. E para piorar ainda mais a situação, esse período de escuridão provocou o início da peste bubônica em 541. Isso é que é uma época difícil. Vamos voltar rapidamente à Sibéria. Em 1908, bem na região selvagem da Sibéria, um asteroide apareceu para uma visita inesperada. Hoje nós o conhecemos como asteroide Tunguska, mas o nome não foi dado instantaneamente. A população local só teve um vislumbre do espetáculo. Uma bola de fogo brilhante cruzando o céu, seguida de um enorme estrondo. Árvores voaram, houve incêndios, e os animais também não ficaram muito felizes com isso. Mas como a área era tão remota, poucas pessoas notaram o acontecido. Por quase 2 décadas, ninguém se preocupou em verificar o local de Tunguska. As pessoas tinham muito o que fazer naquela época. Mas, finalmente, os cientistas foram até lá e encontraram evidências das travessuras do asteroide. Mais tarde, em expedições, eles encontraram algumas micropartículas espaciais. Hoje em dia, a NASA tem um programa de defesa planetária. Eles até enviaram uma missão para testar a tecnologia de desvio de asteroides. Porque, quem sabe, quando a próxima rocha cósmica baterá à nossa porta, certo? Em meados do século XIX, houve mais uma tempestade solar épica chamada de Evento Carrington. Ela pode não parecer grande coisa para você, mas teve consequências bastante graves. No dia seguinte após essa tempestade solar,
a Terra foi atingida por uma tempestade geomagnética insana que fez com que os telégrafos saíssem dos trilhos e causou auroras nos trópicos, onde elas normalmente nunca aparecem. Na verdade, toda essa loucura do clima espacial começou com coisas estranhas acontecendo na superfície do Sol, como as manchas solares. A partir dessas manchas, erupções solares e outras maluquices eletromagnéticas podem surgir e bagunçar nossa tecnologia. Tempestades solares enormes como essa podem sair do Sol a velocidades de até 2.896 km por segundo. Elas podem conter bilhões de toneladas de material solar com um pequeno e atrevido campo magnético que adora atrapalhar o campo magnético da Terra quando se encontram. Agora, preste atenção! Estamos nos aproximando do próximo máximo solar em 2025, portanto é um bom momento para verificar o histórico das piores tempestades solares, como o evento Carrington, e prestar atenção. Imagine se uma tempestade semelhante ocorresse hoje. Um apocalipse na internet. As empresas ficariam offline e estaríamos enfrentando sérios prejuízos. Felizmente, essas mega tempestades solares não acontecem com muita frequência, mas o clima espacial é difícil de prever. Portanto, quem sabe quando ocorrerá a próxima? A Terra e Júpiter quase não têm nada em comum. Nosso planeta é dócil, pequeno, cheio de plantas e pandas fofinhos. Júpiter é um gigante gasoso horrível, com furacões potentes que jamais se acalmam. E se você cair nesse planeta, vai literalmente atravessá-lo de um lado para o outro. Mas o que aconteceria se nossa Terra fosse do tamanho do pai do Sistema Solar? Ah, seria divertido. Júpiter é um planeta tão grande que aposto que você nem tem ideia das proporções. O raio dele é cerca de 11 vezes maior que o raio da Terra, e ele é cerca de 316 vezes maior. Então, para transformar a Terra em outro Júpiter, precisaríamos aumentá-la 11 vezes. Se a densidade do planeta permanecesse igual, a massa da nossa nova Terra aumentaria bastante. Na verdade, ela seria 4 vezes maior que a de Júpiter. Claro, essas mudanças não ocorreriam com tranquilidade. A primeira coisa que perceberíamos seria... Não é o tamanho, seria a gravidade. Ela aumentaria cerca de 11 vezes comparada à Terra antiga. Cientistas dizem que conseguiríamos sobreviver em um planeta com gravidade maior, mas só se ela for menos de 5 vezes mais forte do que a que temos agora. Bem, vamos supor que somos pessoas destemidas, sempre prontas para desafiar a natureza. Como seria a vida? Não muito agradável. Após cada passo, teríamos que nos sentar em algum banco e fazer uma pausa, como se tivéssemos corrido uma maratona. Sim, andar seria super difícil. E boa sorte para se levantar depois. Para nos movimentarmos pelo planeta, precisaríamos ter músculos super fortes. Não teríamos mais problemas com lanches, pois seria preciso ser um halterofilista para conseguir chegar à geladeira. A força da gravidade afeta não só o movimento, mas também o tamanho de tudo. Sabia que muitos astronautas ganham alguns centímetros de altura por causa da falta de gravidade no espaço? Se você não gosta de ser baixinho, eis uma solução. Por outro lado, uma gravidade forte faria com que todos fossem menores, e não só os humanos, mas tudo em nosso planeta. As árvores seriam bem pequenas. Para crescer para cima, elas teriam que deslocar água de suas raízes para os galhos, o que seria praticamente impossível em tal gravidade. Então elas se tornariam pequenos arbustos. Também não haveria montanhas, até as maiores ficariam pequeninas, mas pelo menos todos conseguiriam escalar o Everest. Isso também se aplicaria aos animais. Nossos pets teriam que evoluir rapidinho para cortes musculosos para conseguirem andar. E pode dizer adeus aos passarinhos, é claro. E como se a situação já não estivesse complicada o suficiente, também seria muito difícil respirar. A pressão atmosférica aumentaria drasticamente, já que a Terra começaria a puxar ar para si mesma com uma força enorme. Você sentiria literalmente o peso dele sobre os seus ombros. Lembra que eu disse que você teria que fazer uma pausa a cada passo? Agora imagine ter que respirar através de um travesseiro. Pois é, e os problemas não param por aí. A pressão atmosférica é muito importante no comportamento das moléculas da água. Seria muito mais difícil para a água ferver ou virar gelo. A maioria das geleiras derreteria e provavelmente não haveria mais nuvens também. Todo o vapor de água desceria com força em nossa direção, por meio de chuvas torrenciais. Se não fôssemos inundados instantaneamente, seria sorte. Mas haveria também algumas vantagens. Por exemplo, tudo ao nosso redor ficaria mais espaçoso. Se não morrêssemos afogados, haveria um monte de regiões desertas no planeta. Quem sabe os preços dos lotes finalmente cairiam.
Mas essas regiões inexploradas certamente continuariam inabitadas, já que é preciso atravessar mares e oceanos para chegar lá. Não só por ser incrivelmente difícil se movimentar pela água, mas também porque os corpos de água do nosso planeta seriam 10 vezes maiores. Só de pensar em se perder no meio de um oceano a gente já fica aterrorizado. Agora imagine se ele fosse 10 vezes maior e mais profundo. Então, não seria possível mais navegar. E esqueça os aviões ou visitar o espaço sideral de novo. Mas espera, ainda não acabou. Se a Terra fosse do tamanho de Júpiter, também teríamos vulcões entrando em erupção por toda parte. Por causa do aumento em sua massa, a Terra se tornaria incrivelmente instável. Todos os vulcões adormecidos voltariam a ser ativos e haveria lava e gases venenosos por toda a parte. Em 1883, ocorreu a erupção mais destrutiva da história da humanidade, a erupção do vulcão Krakatoa. Foi em uma pequena ilha, mas pessoas do planeta inteiro sentiram as consequências. A erupção destruiu a ilha, desencadeou muitos tsunamis e nuvens de gases tóxicos se espalharam por quilômetros. Agora imagine isso, só que 10 vezes pior. É o que aconteceria em nossa Terra com o tamanho de Júpiter. Seria parecido com a queda do asteroide Chicxulub, aquele que extinguiu os dinossauros da face da Terra. Depois, gases venenosos se espalhariam por todo o planeta, causando uma das maiores extinções em massa da história. E também perderíamos nosso campo magnético. Seria a gota d'água. O campo magnético é muito importante para a vida na Terra. Segundo Rory Barnes, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ele é um escudo que protege a vida do planeta de todas as sujeiras espaciais, ou seja, de todos os tipos de radiação e ventos solares. Existe um núcleo de ferro derretido dentro do nosso planeta. Ele é responsável por produzir o campo magnético. Se a quantidade de pressão sobre esse núcleo aumentasse devido à gravidade, ele se solidificaria. E, por causa disso, o campo magnético da Terra desapareceria. Ficaríamos expostos aos efeitos da radiação cósmica. Só de pensar já sinto calafrios. Ok, então agora sabemos que viver nessa nova Terra seria um verdadeiro pesadelo. Mas e o espaço sideral? Você provavelmente já ouviu dizer que Júpiter, graças à sua forte gravidade, nos protege dos asteroides. Bem, essa seria a nossa missão. Júpiter sofre cerca de 24 mil colisões por ano, então esse seria o nosso destino. Lembra que falamos sobre o asteroide Chicxulub? Tragédias parecidas acontecem em nosso planeta a cada 100 milhões de anos. Mas se ele ficasse do tamanho de Júpiter, esses carinhas nos visitariam toda sexta-feira. Outra coisa, teríamos que dizer adeus à Lua. Nosso satélite natural fica próximo demais da gente. Então, se a Terra crescesse, seria uma verdadeira catástrofe. Veríamos a Lua ser despedaçada no céu. Claro, depois disso, todos os fragmentos dela voariam para a nossa direção. Há uma teoria que afirma que, bilhões de anos atrás, a Lua se separou da Terra e seus pedaços se juntaram, formando uma bola. Seria como assistir esse processo retrocedendo. Mesmo que a Lua sobrevivesse, continuando na órbita da Terra, as mudanças nas marés ainda seriam drásticas. As consequências dessas mudanças são imprevisíveis, mas provavelmente um monte de tsunamis estaria entre elas. Em contrapartida, ganharíamos algumas luas novas. Júpiter tem 79, deve ser uma vista espetacular, né? Isso se as nuvens de gás não a bloqueassem. Outra coisa, o surgimento de um segundo planeta gigante traria consequências significativas para todo o sistema solar. Não se preocupe, outros planetas não colidiriam contra nós. Muitas pessoas não têm noção do quão distantes os planetas estão uns dos outros. Mesmo assim, a nova Terra mudaria um pouquinho as órbitas de outros planetas e afetaria a velocidade de rotação deles. E a própria Terra giraria ao redor do Sol muito mais lentamente, por causa de sua massa gigante. Por exemplo, um ano equivale a 12 anos terrestres em Júpiter. Tudo isso, claro, afetaria as estações e o clima de modo geral. Então, será que haveria vida na Terra? Que coragem fazer essa pergunta. Mas se um dia conseguirmos encontrar uma super Terra habitável do mesmo tamanho de Júpiter, seria interessante descer para dar uma olhada. Um estudo recente envolveu quase 200 estrelas enormes que estão chegando ao fim de suas vidas. Esse estudo forneceu aos cientistas informações mais precisas sobre como o Sol acabará um dia. Acontece que o Sol será cerca de 200 a 300 vezes maior do que é agora. Para começar, vamos apresentar algumas informações básicas sobre o tamanho das estrelas. As estrelas gigantes atingem esse estágio porque ficaram sem combustível nuclear e não estão mais queimando hidrogênio em seu núcleo. Eventualmente, o núcleo fica quente o suficiente para desencadear o próximo estágio de fusão, que é a queima de hélio.
Todas as estrelas pesquisadas nesse novo estudo estavam nessa fase de queima de hidrogênio na casca ou de hélio no núcleo. Embora as estrelas gigantes e supergigantes representam menos de 5% de todas as estrelas, ou pelo menos das que conhecemos, elas são realmente visíveis à distância por serem muito brilhantes. Na verdade, de acordo com os cientistas, cerca de 1/3 de todas as estrelas que você pode ver do lado de fora em uma noite escura sem lua são estrelas gigantes ou supergigantes. Esse estudo acabará fornecendo aos astrônomos informações realmente úteis sobre estrelas maciças. Elas poderão descobrir seu tamanho e temperatura, independentemente de onde estejam ou de seu estágio evolutivo. Isso significa que eles poderão ver a verdadeira cor de uma estrela e usá-la para descobrir seu raio. Muito legal, não é? Isso levanta a questão: como será o nosso Sol quando ele ficar velho e rabugento? Para simplificar, ele se expandirá quando começar a queimar sua camada de hidrogênio, mas depois encolherá um pouco durante a fase de queima do núcleo de hélio. Depois de algumas centenas de milhões de anos, ele se tornará uma estrela gigante com cerca de 2 a 3 centenas de vezes o seu tamanho atual. Por fim, o Sol se expandirá tanto que simplesmente se evaporará. Então, o que acontecerá depois que o Sol desaparecer? Na verdade, os cientistas têm algumas previsões sobre o que acontecerá, mesmo que não estejamos por perto para ver. Eles têm quase certeza de que o Sol se transformará em uma nebulosa planetária. Essas nebulosas planetárias são pedaços de gás e poeira no espaço que vêm de uma estrela que está desaparecendo. Elas receberam esse nome porque se pareciam com planetas para as pessoas que usavam telescópios no século XVIII, embora saibamos agora que elas não têm nada a ver com planetas de verdade. Mas eis a loucura. Os astrônomos descobriram que podem usar o nível de brilho dessas nebulosas planetárias para calcular sua distância de nós. Em 2018, os cientistas também descobriram que o Sol é a menor estrela que pode ser capaz de produzir uma nebulosa visível. Se fosse menor, ela não seria visível. Estrelas até 3 vezes mais massivas que o Sol produzem nebulosas mais brilhantes. Atualmente, o Sol tem 4,6 bilhões de anos, mas estima-se que terá mais 10 bilhões de anos até seu fim. O Sol também está ficando mais brilhante a cada ano. Não parece muito agora, mas na verdade isso causará grandes problemas para a Terra. Em cerca de 1 bilhão de anos, o Sol estará brilhante demais para que a vida na Terra sobreviva. Nossos oceanos evaporarão e estará quente demais para que a água se forme novamente. Portanto, a menos que encontremos uma maneira de escapar deste planeta, a humanidade terá apenas cerca de 1 bilhão de anos. A Terra ainda existirá quando o Sol se transformar em pó? É difícil saber com certeza a linha do tempo exata. Mas, mesmo antes disso, a Terra provavelmente estará queimada e sem vida, sem atmosfera ou oceanos. Não está claro quão perto as camadas externas do Sol chegarão da Terra, mas se elas se aproximarem demais, isso poderá fazer com que a Terra entre em uma espiral em direção ao Sol e desapareça completamente. Mesmo que o nosso planeta consiga de alguma forma sobreviver à fase gigante do Sol, ele estará orbitando uma anã branca quente, ou uma estrela que já não tem mais combustível. Nesse futuro distante, o Sol será um pouco maior que o nosso planeta. Por fim, o Sol esfriará e escurecerá completamente. Ele passará para outro estágio chamado de anã negra. Isso fará com que a órbita da Terra se afrouxe, e nosso planeta entrará em uma espiral em direção ao Sol desbotado. Mas, curiosamente, o Sol não tem a palavra final sobre o que acontece com a Terra. A gravidade mantém os planetas em órbita, mas também os atrai uns para os outros, o que pode fazer com que suas órbitas se flexionem e se desviem. Isso pode fazer com que o sistema solar se desestabilize e ejete planetas, inclusive a Terra. Basicamente, muita coisa pode acontecer nos próximos 5 bilhões de anos antes de o Sol se tornar uma gigante vermelha. Há também outro cenário. Embora a maioria das estrelas fique longe do nosso sistema solar, há uma chance de que uma delas se aproxime nos próximos bilhões de anos. Até mesmo uma pequena estrela ou buraco negro poderia bagunçar a órbita do nosso planeta se chegasse muito perto. Mas não se preocupe muito, as chances disso acontecer são baixas devido à quantidade de espaço entre as estrelas. Nosso Sol é uma estrela solitária, portanto, há pouca ou nenhuma chance de pegarmos uma carona com outra estrela próxima. Entretanto, muitas estrelas em nosso universo têm companheiras. Entre essas estrelas está Castor, um sistema impressionante que compreende 6 estrelas e é um dos objetos mais brilhantes do céu noturno. Embora os seres humanos admirem Castor há muito tempo, eles não sabiam de sua verdadeira natureza até a invenção dos telescópios e espectroscópios. Mesmo com a ajuda de um pequeno telescópio, é evidente que Castor é composto por 2 estrelas primárias, Castor AA e BA, que giram uma em torno da outra. Essas estrelas são maiores que o Sol e precisam de 467 anos para completar uma órbita.
No total, Castor é composto por 6 estrelas diferentes. A maior delas, chamada Castor AA, é aproximadamente 2 vezes maior que o Sol, enquanto a menor tem cerca de 0,5 da massa do Sol. Se os seres humanos quiserem sobreviver aos próximos bilhões de anos, talvez precisemos montar acampamento em outro lugar do universo. Isso pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas pode ser a nossa realidade um dia. Felizmente, a NASA já está analisando algumas opções. Eles descobriram 2 novos planetas, TOI 700 e TOI 700D, que podem ser novos pontos quentes para nós humanos. O TOI 700 está na zona otimista, o que significa que pode ter água e até mesmo uma atmosfera. TOI 700D está na zona habitável conservadora, portanto os cientistas ainda não têm muita certeza sobre isso. Mas vamos aproveitar o que pudermos obter. Mas espere um pouco, antes de começar a fazer as malas, há um pequeno problema. Como chegaremos lá? John Glenn precisou de meses de preparação apenas para dar 3 voltas ao redor da Terra. Portanto, talvez precisemos começar a trabalhar em nosso treinamento de astronauta. Bem, pelo menos temos algumas opções para nossos futuros planos de férias intergalácticas. Não seria bom se pudéssemos viajar no tempo para ver como será o nosso sistema solar daqui a bilhões de anos? Um físico americano chamado Ron Mallett propôs uma teoria interessante para a viagem no tempo. Ele utiliza a luz, um recurso abundante no universo. Sua ideia envolve o uso de um cilindro giratório de luz, que poderia transportar um objeto tanto no espaço quanto no tempo, de forma semelhante a como uma bolha se move em um líquido em redemoinho. Mallett sugere que o cilindro com o formato correto poderia permitir viagens ao passado e ao futuro. Para testar sua teoria, ele está tentando obter financiamento para um experimento. Entretanto, alguns cientistas consideram a teoria de Mallett impossível e desnecessária de ser testada. Talvez também possamos viajar no tempo se nos movermos rápido o suficiente. De acordo com Einstein, a maneira como vivenciamos o tempo pode mudar dependendo da velocidade com que estamos nos movendo. Se formos muito rápido, o tempo se torna mais lento. Por exemplo, os astronautas no espaço envelhecem um pouco mais lentamente do que as pessoas na Terra. Isso é importante para coisas como o GPS, que estaria incorreto sem ajustes especiais devido à forma como o tempo é afetado. Ok, digamos que este microscópico grão de areia de apenas 2 milímetros de diâmetro seja o nosso planeta, a Terra. Pode acreditar, nem somos tão grandes assim na escala cósmica, então estou sendo bastante generosa. Vamos ver. Enfim, a Lua ficaria aqui com um pouco mais de 5 centímetros de distância, e teremos que encontrar um grão de areia que é 3 vezes menor do que o primeiro. É difícil dizer se este é o certo, então vamos imaginar de novo que seja. E qual é o vizinho mais próximo da Terra além da Lua? Isso mesmo, Vênus. Ele é considerado nosso planeta irmão, pois tem praticamente o mesmo tamanho e massa da Terra. Então esse grão de areia será usado de novo. Quanto à distância, teremos que caminhar um pouquinho mais agora. E chegamos a mais de 6 metros de distância daquele grão que corresponde à Terra. E esta é a menor distância do universo. Vai por mim. Em seguida, vem Mercúrio, que tem menos da metade do tamanho da Terra. Então vamos pegar um grão de sal desta vez, para variar. A que distância você acha que ele fica do seu vizinho Vênus? Passou longe. Ele fica aqui, ó, a quase 8 metros de distância. Sabe aqueles ônibus de 2 andares de Londres? Então, a distância é igual ao comprimento desse veículo. Ok, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Então, naturalmente, aqui está a grande e majestosa estrela do tamanho desta pedra, que tem mais ou menos 20 centímetros de diâmetro, então serve. Onde vamos colocá-la? Bem, é melhor pegar mais um veículo de 2 andares e mais um pouquinho, pois a distância entre o Sol e Mercúrio é de 9 metros, mais longe que Vênus. E uma caminhada daqui até a Terra é uma viagem. A distância equivale àquela entre 2 bases de beisebol. Legal, né? Mas estamos só começando. Saindo do Sol, em seguida vem Marte, que é 2 vezes maior que a Terra. Digamos que ele seja um grão de pimenta rosa dessa vez. A distância até ele, porém, é ainda maior do que a de Mercúrio até o Sol, mais de 10 metros. Então, vamos colocá-lo aqui. E agora, prepare-se para algo surpreendente. Estamos atravessando o cinturão de asteroides para chegar a Júpiter. Para isso, precisaremos viajar cerca de 84 metros, quase a altura da Estátua da Liberdade. E o planeta em si é do tamanho dessa uva, com meros 2,5 centímetros. Agora vamos pegar uma uva menor e percorrer mais 100 metros. É essa a distância entre Saturno e Júpiter. Você ainda consegue ver a nossa pedra, quer dizer, o Sol, daqui? Eu acho que não consigo.
Agora, se você pegar a ponte Golden Gate dos Estados Unidos e considerar os pontos mais alto e mais baixo dela, esta seria a distância entre Saturno e Urano, o 7º planeta do Sistema Solar. Viu só como a distância aumenta cada vez mais? E ainda está longe de acabar. Conheça Netuno, o irmão de Urano. Embora eles sejam vizinhos, andaremos mais 250 metros para chegar até ele. Coloque 5 piscinas olímpicas lado a lado e você terá a escala certa. O antigo planeta 9, Plutão, é nosso próximo destino. Se partirmos diretamente do Sol, ele ficará a mais 4 piscinas olímpicas de distância e será do tamanho de uma lasquinha de pimenta do reino. Plutão é 6 vezes menor do que a Terra. E agora vem o que mal conseguimos imaginar. Vamos primeiro voltar para o Sol e começar nossa jornada a partir de lá. Lembra da distância? Isso mesmo, mais de 800 metros de distância agora. Para chegar à fronteira do Sistema Solar a partir desse ponto, teremos que viajar 4 vezes ao redor do planeta. Sim, ainda estamos na escala onde o Sol corresponde a uma pedra de 20 centímetros. E quando terminarmos, estaremos em um cinturão gigante de pedaços de gelo flutuantes, a nuvem de Oort. O comprimento desse cinturão vai bem além dos limites do nosso planeta, mas vamos tentar. É só pegar 3 pedras do mesmo tamanho do nosso Sol aqui e colocá-las lado a lado. Agora, imagine que cada uma dessas pedras seja do tamanho real do Sol. Esse é o tamanho da nuvem de Oort para você, que forma um círculo ao redor do Sistema Solar inteiro. Se a colocarmos na escala inicial, nem vai dar para ver o Sol. Ele será do tamanho de um átomo. Então, vamos sair daqui e começar tudo de novo. Que tal? Ok, agora este anel de pedras contém dentro de si um volume imensurável de espaço. Seu raio é de aproximadamente 1 ano-luz, ou 1 centímetro na nossa escala. Isso seria o marco zero de todas as descobertas futuras. O sistema estelar mais próximo daqui é Alpha Centauri, e ele estará a cerca de 4 centímetros de distância. Ele consiste em 3 estrelas e pelo menos um planeta que pode ser habitável. O sistema é muito pequeno para ser visto nessa escala, mas vamos fingir que este grão de areia serve, e vamos seguir adiante. Agora vamos para a borda da galáxia Via Láctea, nosso lar. A galáxia em si tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, mas não estamos muito longe do seu centro, então nossa jornada durará apenas 50 mil anos-luz. Na escala minúscula que criamos aqui, ela teria um pouco mais de 500 metros. Se conseguíssemos deitar a torre CN de Toronto, no Canadá, essa distância seria o comprimento dela mais uns 3 metros. A partir daqui, a galáxia mais próxima de nós é Andrômeda. Em um futuro distante, ela colidirá com a Via Láctea, mas agora, para chegar lá, precisaremos viajar cerca de 25 quilômetros. Isso dá 2,5 milhões de anos-luz em números reais. Se estiver interessado, isso também equivale a 2,5 vezes a distância da superfície até o ponto mais profundo da Fossa das Marianas, conhecido como Depressão Challenger. Em seguida, temos um objeto que poderia finalmente ser de grande escala, a NGC 604, uma nebulosa localizada na galáxia do Triângulo. Se caminhássemos em linha reta, precisaríamos viajar apenas 2 quilômetros de onde estamos agora. Então vamos fazer isso. E a nebulosa em si tem cerca de 1.500 anos-luz de diâmetro, o que equivale a 15 metros. É um prédio de 5 andares. Mas vamos voltar cerca de 800 metros para observar outra coisa. Este objeto é quase do tamanho exato de um Boeing 747 e, surpreendentemente, é uma galáxia. Uma galáxia anã, para ser mais precisa. A Messier 32 tem 6.500 anos-luz de diâmetro e é um satélite para a galáxia Andrômeda. Elas se movem juntas e a Messier é puxada pela gravidade de sua irmã mais velha. Agora vou levar você para o melhor passeio da sua vida. Prepare-se, vamos percorrer distâncias e nos deparar com tamanhos que pareceriam impossíveis se fossem verdade. Primeiro, vamos voltar ao círculo de pedras que é o nosso sistema solar. Partindo para cima e para fora do nosso sistema solar, podemos ver a Via Láctea, com seu 1 quilômetro de largura. E se subirmos mais, veremos o vazio ao redor da galáxia que já exploramos hoje, 25 quilômetros de nada. Depois, veremos as galáxias e as galáxias anãs que ficam ao redor da nossa. Primeiro a Andrômeda, e então as outras, até chegarmos a um ponto alto o suficiente para ver o grupo local todo. Ele é o conjunto galáctico no qual a Via Láctea corresponde a não mais que 1% dele. O diâmetro total seria de quase 100 quilômetros. Mas continuamos subindo.
E agora estamos olhando para o brilhante superaglomerado Laniakea, que abriga o grupo local. A partir daqui, nossa galáxia nem é mais visível. O diâmetro do superaglomerado é de cerca de 5.200 quilômetros, ou seja, do tamanho da Ruta 40, que percorre a Argentina de norte a sul. E não para por aí. Vamos subindo cada vez mais, até vermos Boss Great Wall, um superaglomerado que fica a uma distância inimaginável de nós e que em nossa minúscula escala teria um diâmetro de 10.000 quilômetros. Isso é maior que a Grande Muralha da China, com todas as suas ramificações. Agora entendi porque se chama Boss. E finalmente, estamos lá em cima, no espaço sideral agora. Embora o modelo da nossa galáxia inteira tenha ficado tão longe lá embaixo que já não é mais possível vê-la sem um telescópio. E agora estamos olhando para a maior coisa observável do universo, Grande Muralha Hércules Corona Borealis. Na nossa escala, ela ficaria a 100.000 quilômetros de distância da Terra, ou a 1/4 da distância até a Lua. E seu diâmetro é o mesmo, então equivale a mais 1/4 do caminho. Há trilhões e trilhões de galáxias, nebulosas, estrelas e infinitas possibilidades por lá. E mesmo assim, o universo está sempre expandindo. Então, isso tudo é só o começo.